Bem-vindos ao primeiro episódio de Divã de CNPJ, um projeto que começou ali no Instagram. A gente estava fazendo lives com empreendedores e empreendedoras de sucesso do meu ponto de vista, que às vezes não passa pelo sucesso financeiro. E agora a gente resolveu transformar esse podcast num podcast profissional, no Spotify, legitimado, enfim. Eu estou aqui interessado em entender como que... A gente fala muito do empreendedorismo nos dias de hoje como esse cruzamento onde a pessoa física e a pessoa jurídica, essas fronteiras elas começam a se dissolver. Né? Então você se expressa através do seu negócio e o seu negócio de alguma forma reflete o teu modo de ver o mundo. E se as pessoas físicas precisam muito de terapia cada vez mais nos dias de hoje, por que não os negócios? Para a gente conseguir entender como que um negócio ele é bem sucedido, muitas vezes não necessariamente pelo ponto de vista financeiro, mas também pelo ponto de vista de realização do seu empreendedor, do seu empreendedora, enfim. Eu quero entender quais são os aspectos e quais são os caminhos e quais são os passos que acabam trazendo sucesso, no seu sentido mais amplo, por um negócio. E quais são essas histórias? Como que essas histórias foram feitas e como que essas histórias que ainda estão em andamento, elas acabam se transformando em negócios que muitas vezes a gente olhando para uma rede de Instagram ou olhando para um faturamento, a gente fala, nossa, esse negócio é muito bem sucedido, essa pessoa deve estar nadando em dinheiro, essa pessoa deve estar super feliz, mas não necessariamente é verdade. Para esse primeiro episódio, eu tenho a honra de contar com a Laís Trajano. Ela tem o The Feminist Tea, que é um projeto que começou faz relativamente... novo. Tem uns 5 anos? Não, tem 3. 3 anos. Eu não vou apresentar a Laís, porque eu falei para ela que eu me sinto um pouco constrangido de ficar apresentando a convidada aqui quando ela tá aqui do meu lado. E eu queria que você me contasse a história longa. Como que tudo que aconteceu na sua vida de uma maneira encadeada acabou te levando pro The Feminist Tea. Tá bom. É esquisito, né? Um chá feminista de umas pessoas. Eu quero entender qual que é a relação entre o feminismo e o chá, por exemplo. Tá bom. Então, obrigada pelo convite. Eu vejo que é uma honra pra mim estar aqui. Eu adoro conversas corajosas, genuínas. Eu acho que você tem muito disso. Então, pra mim, realmente foi um convite que eu fiquei com muita vontade de fazer. Bom, contando a história. Eu sou a Laís. Sou uma mulher branca, cis, de 34 anos... caipira do interior de São Paulo, com orgulho. Tô em São Paulo há quase 15 anos. E eu tava antes, falei assim pro Facundo, falei, olha, tem a história longa e a história curta, qual você quer? Ele falou, quero a longa. Eu falei, bom, é a sua escolha. Eu sempre soube que eu ia empreender, eu sempre achei que eu ia empreender. O empreendedorismo, igual tem família de médico, família de advogado, a minha família é uma família de comerciante, então... Quando eu tinha, 11 anos, a minha mãe me deu eu queria umas canetinhas, a minha mãe me deu um monte de canetinha, falou, então eu vou comprar o dobro, você vende na escola. E já queria me dar lições de empreendedorismo ali. E o empreendedorismo, pra minha mãe, assim, hoje eu entendo que ela queria me ensinar a ter humildade, sabe? A humildade e perder a vergonha de falar com as pessoas e de me colocar nesse papel de... Vem cá, que eu vou te mostrar, você vai comprar porque a minha canetinha é legal, enfim... Então, eu tenho várias histórias como essa na minha vida, assim, dos meus pais tentando trazer esse negócio do empreendedorismo. Era uma coisa muito de identidade na nossa família. O meu avô era um cara... Tem muita história, assim, no Brasil, né? Um cara que não tinha nada, que passou fome e chegou a ter vários empreendimentos. Então, o empreendedorismo foi o caminho que a minha família entendeu e trilhou. Então eu sempre soube que eu ia empreender. Diferente de você, que você falou que não, né? Não, eu queria até comentar uma coisa. É muito louco, porque a gente tem a ideia do empreendedorismo como self-made man, né? Aquela história do homem que veio da Europa para os Estados Unidos ou para as Américas e conquistou o mundo com as suas próprias mãos. Essa é a primeira mitologia do empreendedor. E é muito difícil você colocar uma mulher dentro dessa narrativa, Sim. né? Uma mulher como heroína. E o empreendedorismo hoje em dia é uma saída política para grande parte das mulheres, né? Tem vários... Eu adoro esse assunto, assim, mulheres e dinheiro é um dos assuntos que eu mais gosto. Porque é impressionante, assim, como o lugar do dinheiro não era o lugar da mulher. A gente vê isso em várias histórias, a gente vê isso inclusive na nossa linguagem. Quando você fala patrimônio, por exemplo, patrimônio vem da palavra pai, né? O que é patrimônio? São dinheiros, dólares, terrenos, carros, ativos. E o que é matrimônio, né? Matrimônio vem da palavra mãe. Matrimônio se refere a uma realidade
doméstica, familiar, cuidado com os filhos, cuidado com o relacionamento. Aí você já vê uma clara divisão de tarefas heteronormativa e que coloca a mulher nessa posição do não dinheiro, né? Ela tá em casa num lugar que o público é o homem que sai pra rua pra ter essa vida pública, para ter essa vida do dinheiro. Então, a gente vai vendo que logo, né, historicamente, essa posição do dinheiro não era a posição da mulher. Tem um livro excelente que a autora fica questionando, por exemplo, quem fez o jantar do Adam Smith. O Adam Smith morou com a mãe até os 40 ou 50 anos de idade, vou até morrer, não lembro agora. E então toda essa teoria econômica, ela deixa de considerar muito esse trabalho feminino que é feito dentro de casa. Ou é feito às custas do trabalho feminino. Exatamente. A Argentina, inclusive, liberou agora, não sei se você acompanhou, o trabalho, a gente chama isso de economia do cuidado, né? Economia do cuidado, para você poder se aposentar, isso vai contar como um trabalho que deveria ser remunerado, que é um grande avanço nessa discussão. Então, esse assunto, assim, de mulheres e dinheiro é um assunto que eu gosto muito. E é muito... São duas coisas que eu acho que são bem, bem notáveis no que você falou. Primeiro que você veio de uma família de empreendedores. Sim. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Todo mundo. E aí... o empreendedorismo estava na gênese, como uma identidade, né? Então, sim, é muito difícil a gente pegar uma criança e falar assim, olha, monta seu próprio negócio. A gente começa a estimular as fantasias dela para ela ser médica, advogada, engenheira. Engenheiro não, porque ninguém vai... bom, se for um menino, provavelmente vão dar aqueles cubinhos de castelinho para montar o Lego. Brinquedos e tal. E aí, é muito difícil você construir uma narrativa na cabeça de uma criança de que ela pode ser dona do seu próprio caminho e ela pode estudar, não necessariamente para utilizar o seu saber numa carreira, mas para ela desenvolver sua própria jornada. Então, essa coisa, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre quais eram as pequenas lições de empreendedorismo que você tinha na sua casa, que eu nunca tive, porque eu venho de uma família de classe média baixa. O que a gente procurava, o que eu recebi do meu pai era a busca da segurança que o emprego te traria. Tá. O que não pode ser nada mais verdade, nada mais mentiroso nos dias de hoje, né? Porque você tem um emprego não significa nada. Eu acho que eu fui muito privilegiada nesse sentido, assim. Eu vejo que a minha família é muito atípica. Conversando com amigos, com meu noivo, eu vejo que as pessoas não tiveram algumas coisas que pra mim é a minha criação e parece muito óbvio. Então, assim, tem várias lições. Uma lição, por exemplo, uma das maiores pra mim é a humildade. Vendedor tem que ter humildade. Eu sempre, meu avô falava isso, minhas tias falam isso, todo mundo fala isso, minha mãe fala isso. E tem uma frase que eu escutei esses dias que eu achei que faz todo sentido, que é: se você não nasceu para servir, você não nasceu para empreender. Exatamente. O empreendedor, ele tem que ter essa humildade de que eu estou a serviço, sabe? Porém, eu não sou um serviçal. Exatamente. Excelente complemento. Eu falo isso sempre pra minha brigada. Eu tô lidando com gente o tempo inteiro, né? E lidar com gente à noite, quando as pessoas estão alteradas... Eu já vi os seus posts sobre isso, adoro. Eu fico... No sábado, por exemplo, aconteceu esse episódio no sábado. Eu tava no Blue Note e eu tô indo pra pagar minha conta, porque eu também pago minhas contas no Blue Note, não posso confundir os dinheiros. E eu tava com um garçom chorando. Porque uma pessoa tinha sido mal educada com ele. E essa pessoa que tava chorando é uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. Ele nasceu pra servir. Mas eu acho que os consumidores, eu acho que a internet, a própria lei do consumidor, enfim, eu posso estar falando uma besteira agora. Eu acho que a gente tá deixando as pessoas... E todo o negócio de user experience e as pessoas não terem que pensar e simplesmente irem clicando... A gente tá deixando os consumidores quase que mimados, assim. Eu tenho essa visão, sabe? E eles têm a ideia... Se você já tinha o pequeno poder da classe social onde você se encontra, do que eu sou cliente, então eu mando... Essa coisa mentirosa de você achar que porque você tá pagando por alguma coisa, você tem sempre a razão. O cliente não tem sempre a razão. Às vezes, eu prefiro muitas vezes dar o voto da confiança pra minha brigada. Pra minha equipe, Porque são deles que eu dependo, né, diretamente. Então tem essa coisa do dinheiro sempre... quem paga é que tem a razão. E tem essa coisa que você estava falando, que teu avô te dizia, que empreendedor tem que ser humilde. Vendedor tem que ser humilde, mas empreendedor tem que ter empatia. Essa coisa de que você, eu tenho que achar meu propósito, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que o deslocamento é o seguinte: qual que é o propósito da pessoa que está procurando o teu produto ou o teu serviço? Onde dá o match, né? Porque se vocês se encontrarem é porque os dois têm interesse. Eu acho que a gente precisa também desmistificar que as relações não são interessadas.
Não tô falando interesseiras, mas assim, é dos dois lados. A pessoa que tá buscando, ela também foi ali por algum motivo. Então, eu acho que o empreendedor também, ele tem uma certa dose de autoconfiança que pode às vezes parecer até presunção. Você se acha foda? Eu me acho. Eu não Você me se acho. acha? Não. Me acho. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha família também. Eu acho. Eu me acho, mas assim, eu me acho ao mesmo tempo que eu estudo mais que os outros, eu sempre fui muito CDF, eu trabalho muito, então eu acho que eu me dou reasons to believe de que eu tô no meu caminho, assim. E o que é foda também, né? Eu acho que essa é outra pergunta. Mas eu digo que você está acima que a gente está acima da média, né? Porque também a gente está vivendo num país que tem tanta desigualdade social que a média é igual a medíocre. Mas eu, por exemplo, eu acho que uma certa dose de insegurança faz bem pro teu negócio. Mas eu acho que as coisas, eu me esforço mais, pelo menos. Eu acho que as coisas não são tão yes or no. Eu sinto que depende do dia também, sabe? Eu tenho dias que eu falo assim, cara, é isso. Isso é empreendedorismo também. Tem dias que eu olho e falo assim, é isso. Nossa, matei a pau, cara, é isso. Eu entendi agora. Agora vai. Essa é a proposta, essa é a campanha, não sei o que e tal. 2 dias depois eu falo, putz, será que eu viajei? Será que eu tô louca? Mas isso é saudável, olha só, eu lancei um ano passado. Vou te contar uma história interessante. Eu tava tão de saco cheio de tanta coisa. 2020 foi um ano, né, super complicado e tal. E a gente foi fazer uma reunião pra fazer um lançamento de verão. E eu queria fazer um boné, porque eu queria um boné. E eu falei, vou fazer um boné. E a gente começou a reunião, eu falei, gente, eu tô exausta, eu tô de saco cheio, eu tô cansada. Assim, pra mim, olha, essa reunião nem sei por que eu marquei. E assim, vamos fazer um boné, então, escrito exausta, feminista exausta. E aí as meninas compraram a ideia e falaram, nossa, adorei. E a gente pegou e falei, vamos fazer só alguns, porque eu acho que não vai vender muito. Cara, esse boné explodiu. Não, a minha filha tem um. Deixa eu te contar que a minha filha tem um. Explodiu. E outro dia ela encontrou com uma outra mulher que tinha a mesma camiseta e as duas se reconheceram. Então você que é a autora do Feminista Exalta. Nossa, maravilhoso. Então assim, como é que assim... São muito... Eu acho que a coisa é mais... Não é um yes or no pra mim, assim. Depende... Porque não é uma fotografia, é um filme, né? Então tem vários momentos. Então, assim, tem um momento que você fala assim... Cara, nossa, eu arrasei no boné feminista exausto. Mas, ao mesmo tempo, tem horas que eu falo assim... Cara, mas... Como é que eu ia imaginar que um boné escrito feminista exausta, entende? Então, eu acho que tem muito dessa montanha-russa mesmo do empreendedorismo, que tem momentos que você tem que se achar, você tem que tirar a autoconfiança de algum lugar pra pedir um empréstimo, pra vender pras pessoas, pra falar com o investidor, pra mandar uma mensagem igual eu te mandei esses dias. Você tem que achar essa autoconfiança, você tem que acreditar no que você tá fazendo. E o jeito pra mim de fazer isso é estudar muito, é procurar muito, tipo, é saber, sabe, é o trabalhar mais, assim. E tem momentos também que você tem que parar pra pensar e falar, cara, mas será que e dar um passo pra trás e rever também. Será que eu tô sendo presunçosa? Será que isso faz sentido mesmo? Testar com outras pessoas, falar, cara, você acha que essa ideia tá fazendo sentido? Então, eu acho que as duas coisas são importantes, sabe? Eu acho que achar esse balanço é que é o desafio. É um equilíbrio muito, muito tênue, né? Mas olha, voltando assim à sua pergunta inicial, uma coisa que a minha família me ensinou muito também foi apetite a risco. Apetite a risco, eu vejo que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, assim. Eu corro muitos riscos, mas riscos calculados. Por isso que eu volto, tipo, eu estudo muito, eu sou virginiana, CDF, tipo... Então, eu acho que o meu jeito de assumir riscos é também ter esse estudo, toda essa metodologia, essa ciência por trás. Mas eu vejo que... E mulher, assim... Aí a gente entra nos estereótipos de gênero também, né? Que essa coisa do risco é muito mais do homem. Esse lance do patrimônio e do matrimônio que você me falou me quebrou a cara, porque eu nunca tinha parado para pensar em como a etimologia das palavras está marcada pelo patriarcado e está marcada pelo lugar e da posição social da mulher na nossa sociedade. Me quebrou a cara. Eu falei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é um Mas também eu sou privilegiado, né? Então, homem. Então, o homem não pensa... Homem toma as coisas como se o mundo fosse assim desde sempre. Homem fala, mas é tão natural as coisas serem assim. Não é. Tudo é construído e tudo é construído em cima da opressão de alguém, né? É muito doido. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você vem de uma família de empreendedores, mas você não começou a tua vida profissional assim. Não. Você foi fazer GV, né? Sim. Você fez GV e depois você seguiu uma carreira como executiva. Por que você
ali atrás já não começou a empreender? E por que você foi? Era intencional? Era um caminho que você estava pensando, olha, eu vou seguir, vou entender quais são as políticas, porque eu também trabalhei em várias corporações, fui trainee e tudo mais. Isso me deu uma capacidade de entender a cabeça do executivo quando, por exemplo, eu vou conversar sobre patrocínio, eu sei toda a gramática, eu sei quais são os jogos de poder, eu sento na frente de um executivo, eu falo, eu sei quais são as suas dores, eu entendo o teu mundo. Eu não sou um vida louca aqui fora que tá montando um boteco. Mas pra mim isso, eu concordo 100% com você, assim, a minha experiência no mundo corporativo foi muito boa pra mim. Eu não me arrependo nem um pouco, assim. Eu passei num trainee por sorte, sei lá. Ambev, ninguém passa no trainee da Ambev por sorte, Laís. não tem como, me desculpa, mas aí a humildade. Aí é um pouco de humildade. Humildade já exagerou na humildade. Mas de verdade, assim, não era o meu sonho. O que eu quis dizer é que não era o meu sonho. Ah, tá. Aí eu passei no trainee da Ambev, e eu simplesmente era um dos maiores trainees da minha geração. Era mais difícil passar no trainee da Ambev do que na GV na minha época. Então foi um negócio que eu não consegui falar não, assim. Eu senti que era uma oportunidade que eu tinha que ir. E eu fui e eu não me arrependo nem um pouco. A Ambev foi uma escola pra mim. E a Ambev, o programa de trainee, eu fui vendedora, eu fui supervisora de vendas, eu fui gerente de vendas. Com 26 anos, eu tinha quase 500 funcionários homens. Eu cuidava de 100 cidades no interior de São Paulo. Então, eu cuidava de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Pirassununga, com execução de trade marketing. Todo o portfólio Ambev? Todo o portfólio. Eu era de vendas, então eu olhava tudo. Eu toquei, por exemplo, Festa de Barretos, que era uma semana, assim, que eu fiquei 40 horas sem dormir, preocupada e tal. Então, isso me deu uma visão muito importante de Brasil. Eu acho que... E aí, voltando, né? Hoje eu reconheço os meus privilégios sociais, assim. Até uns anos atrás, honestamente, eu não entendia isso. Eu fui entender isso recentemente, tem, sei lá, uns 5, 8 anos. E eu tinha, assim, aí começou a história também, porque só tinha um jeito de liderar 500 homens em 2012, no interior de São Paulo. Era sendo um homem. Não tinha outro jeito. E os meus funcionários, assim, que eram os funcionários da Ambev na época, eles eram, assim, o cara é segurança de balada no final de semana, vendedor da Ambev durante o dia, mecânico, sabe, nas horas vagas, tem 4 filhos, cada um com uma mulher. Tipo, uma coisa muito de Brasil real, assim. Esse é o Brasil. Esse é o nosso país, sabe? Não é a Faria Lima. Então, não é a GV. Então, eu fui muito entender qual que era essa realidade. E para eu conseguir falar com essas pessoas, eu tive que me adaptar muito. Então, eu comecei a falar de futebol. Gente, assim, futebol, pra mim, assim... Eu não me daria bem com eles, odeio futebol. Eu odeio futebol. Quando eu vi, eu tava falando do Corinthians, eu comecei a usar roupa larga, porque senão, né, pra não ficar falando da minha bunda. E eu fui criando uma adaptação muito, muito inconsciente, sabia? Eu só fui perceber isso alguns anos depois. Você acha que você embruteceu um pouco nessa época? Com certeza. Mas eu acho que teve uma parte disso que foi boa. Porque eu acho que também eu era muito romântica com as coisas, né? Meio princesa, assim. Então, a Ambev também me deu um choque de realidade que é importante ter na vida. Eu trabalhei na American Express, trabalhei em várias corporações e eu me lembro que naquela época eu falei assim, pô... E o meu sonho era fazer, sei lá, Kellogg, sabe? Marketing. Eu tava me preparando pra fazer o JMAT, nem me lembro mais o nome do teste em inglês, que era pra seguir Kellogg e fazer MBA em marketing. E num determinado momento eu parei pra pensar, cara, se eu ficar aqui mais 2 ou 3 anos, eu não vou ter mais volta. Eu vou me deformar a tal ponto. Porque é tipo. Porque você perde sua identidade, você não sabe mais quem você é, né? E também tem uma coisa do jogo corporativo que eu não sei, queria que até que você comentasse sobre isso, que me incomodava muito naquele momento, que era assim, a grande parte da minha energia era dispensada, pulverizada no jogo político. Sim. Era quem estava puxando o meu tapete, de quem eu deveria puxar o tapete, ou a quem eu deveria mostrar que eu estava servindo, a quem eu teria que apresentar o relatório que as tinha regras do jogo ali.
E que cada multinacional, cada empresa tem suas próprias regras do jogo e você já entra dentro de uma equipe com muita desconfiança. Sim. Você ainda mais por ser uma mulher em posição de comando. Sim. Mas quando você entra, você já tem uma resistência. É a cara nova, é o trainee, o playboy que... É a pessoa que acabou de chegar e às vezes... Né, especialmente os trainees, né? Os trainees são olhados com uma certa desconfiança. Assim, o playboy que fez GV, riquinho, que o pai e a mãe pagaram a faculdade, chegou aqui e tá... mandando na gente agora. Então, mas é só... Mas sabe que hoje eu reconheço uma meia-culpa aí. Eu acho que a minha geração millennials e tal, não sei o quê, a gente durante alguns momentos teve atitudes... A gente foi muito estimulado a criar que a acreditar que a gente ia ser a geração que ia mudar o mundo, não sei o que e tal. E isso pode ter... Deve ter, sim, muita gente que de fato chegou ontem que senta na janelinha, sabe? Eu acho que todo mundo tem razão nessas histórias. Você precisa ver uma menina de 9 anos, como ela se posiciona no mundo. Eu falei isso pra minha filha ontem, eu falei, gata, você acha que você vai começar da onde a tua vida? Parece que você tem 21 anos e acha tudo e o seu jeito é certo. E o seu jeito é certo, e você tem a resposta. Assim, hoje eu aprendi muito mais, agora eu tô com 34, eu aprendi a honrar as pessoas que já estão no rolê, sabe? Honrar e respeitar. Pô, fulano de tal já tá no rolê de, sei lá, chás há 20 anos. Eu vou lá pedir, com toda a minha humildade, porque eu tô abrindo um negócio de chás, e pedir ajuda e conversar e ver qual é o esquema. Não vou chegar lá agitando, entendeu? Sentando na janelinha. Isso é muito sábio. Pra mim tem uma coisa da gente aprender a honrar o rolê das outras pessoas. Exatamente, isso é muito sábio. Quando eu comecei na noite, tinham vários personagens na noite que já estavam aí há muito tempo. O Aníbal da Louca, o Ratier, a Flávia Secato, enfim, o Almada. Tinha muita gente que já era da noite há muito tempo, o Cacá Ribeiro. E aí eu fui, humildemente, falando assim, olha, eu sou novo, eu sei que eu tô fazendo uma coisa legal, mas eu não quero desmerecer o que você tá fazendo. E se eu puder somar aqui nas forças, obrigado, mas eu só tô fazendo o que eu tô fazendo hoje porque você fez antes. Eu acho que isso é uma lição, assim. Senão... E você aprende a duras penas também, né? Porque se você chega dentro de um determinado território, já botando banco, e vão olhar pra você e vão falar assim, o que você acha que você tá fazendo aqui, gato? Você acabou de chegar, de onde você veio? E o próprio sistema, ele arruma um jeito de te expulsar e de te colocar no seu lugar. Exatamente. Então, assim, mas assim, pra mim, o que me pegava na vida corporativa, o que mais me incomodava, sabia? Era eu não mandava na minha agenda. Teve um dia que eu tive uma puta crise existencial em relação a isso. Do tipo assim, se a empresa falou que eu tenho que estar no Nordeste daqui 15 dias, eu tenho que estar no Nordeste daqui 15 dias. E se eu não quiser? Tipo, me deu quase que um negócio assim. Eu falei, cara, quem manda na minha vida não sou eu. Você sabe qual que era pra mim a pior coisa da vida corporativa? É que a figura do chefe, a partir de um determinado ponto de comando, quando você já tá na gerência, você introjeta o chefe. E você tem que ficar fazendo esse personagem. Não, você emula o seu chefe. Você começa a pensar como o que o seu chefe espera de você. Então você transforma o teu chefe numa figura autoritária interna. Porque aí você um alter ego que já dana com você antes de você danar. Exatamente, porque às vezes o teu chefe tá cagando e andando, que ele tem que dar conta de mais 20 pessoas. Ou ele tá preocupado com o chefe dele. E aí, no final das contas, você interioriza o seu chefe, você cria uma personagem e você começa a responder essa personagem interna. Era o que acontecia no jornalismo. Às vezes o jornalista ele não precisa nem de editor, ele não precisa nem aprovar a matéria que ele está escrevendo com o editor-chefe. Ele já corta a sua própria matéria porque ele criou uma personagem dentro de si. Isso mata uma parcela muito grande da criatividade das pessoas, não é? Não mata a sua criatividade como mata as pessoas também. Vai tudo junto. Mas só pra voltar na história. O que começou a acontecer comigo? Eu comecei nessa de me adaptar, eu comecei a ser uma pessoa que eu não me identificava mais. Eu fui virando uma outra coisa. E eu lembro da minha mãe olhar pra mim um dia e falar, filha, você tá tão esquisita. Você tá esquisita, você não tá fazendo a unha. E eu lembro da minha mãe me ligar um dia e falar assim, tô aqui comprando um vestido pra você. Minha mãe, gente, ela é de Franca. Ela vai contar uma história sobre o vestido. Então ela assim, filha, eu tô aqui comprando um vestido pra você. Eu não sei se você quer o azul ou se você quer o amarelo. Mas o amarelo, ele tem não sei o quê. Mas... Eu falei assim, mãe, vestido, o quê? Azul, tá bom, tchau. Assim, eu tratei ela como se fosse mais uma decisão, mais um job, mais uma meta, mais um resultado. E eu acho que eu fui entrando nessa, assim, de eu sou resolvedora de problemas. Então eu me sentia com uma raquete na mão, as pessoas tacavam os problemas, eu tinha que... Exatamente como eu me sinto hoje.
Mas isso é louco, né? Porque isso é uma coisa que eu achei que ia mudar com o empreendedorismo e não mudou. Não. Mas a questão de eu mandar na minha agenda também não mudou tanto. Porque assim, hoje eu sinto que quem manda na minha agenda é o meu cliente, é o meu time, é a empresa, é o que ela precisa, não é o que eu quero também. Então, mas as coisas não se confundem, assim, às vezes as coisas não se confundem, porque, por exemplo, tem dias que eu falo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar, eu não sei se você já passou por um burnout, eu passei várias vezes, sim. Eu passei até recentemente, porque a gente estava parado por conta da pandemia e de repente foi um tsunami, tem que reabrir tudo agora. Tudo sai correndo. E você se descondiciona, né? O foda, por exemplo, de ter saído do mundo corporativo, eu quero chegar nessa parte toda já. É que você, uma vez que você saiu desse mundo corporativo, você nunca mais consegue voltar. Você perde o condicionamento, e é literalmente um condicionamento, né? Uma maneira de pensar. Você começa a pensar que, putz, o mundo não faz muito sentido desse jeito. Você já não encontra mais voltando pro papo, para eu não falar muito sobre mim. Quando você falou que você começou a embrutecer na sua maneira de se relacionar com as outras pessoas, você começou a emular o que se espera de um homem numa posição de comando. E eu fui perdendo a minha identidade. E quando que o feminismo entra na tua vida? Legal. Quando foi em 2015, eu fui sendo promovida e eu fui ganhando mais e eu fui, tipo assim, teoricamente era pra eu estar muito feliz. Eu fui promovida, assim, acho que foi 4 vezes em 3 anos. E eu tava muito infeliz, na verdade. E eu tive um burnout, assim. Eu entrei num quarto um dia e eu não queria sair. E eu tava muito cansada e eu não sabia direito o que era isso. Depois eu entendi que era um burnout. O meu pai tinha sofrido um acidente de carro que não tinha dado nada. Ele tava ótimo, na verdade, no dia seguinte. Mas pra mim foi, tipo, a última gota d'água, assim. E nesse dia eu meio que surtei. E eu pedi demissão em 5 minutos absurdamente impulsivos na minha vida. E eu não conseguia, eu falei assim, eu não consigo ir trabalhar amanhã. Aí me ligaram, não, mas você é trainee, a gente gosta pra caramba de você, vamos te mudar de vaga. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu não consigo ir pra ir os próximos 15 dias. Não, então tira 2 meses de licença. Eu falei, não, mas eu não vou querer voltar. Tipo, me deu um negócio assim muito... Do nada? Não, eu acho que não do nada. Eu já tava infeliz, eu tinha engordado 11 quilos, eu tive um problema no fígado. Já tava rolando uma super situação, assim, eu comigo mesma. Mas não teve um grande vilão, não teve uma grande situação. Um episódio, né? Um episódio único. Foram coisas que foram se acumulando até que um dia eu meio que explodi. E coisas que hoje eu vejo que as empresas acham muito grave, que na época também eu não achava tão grave. Na minha época, assim, isso vai fazer 10 anos, tipo, eu achava que eu tava cansada, eu achava que alguém tava olhando a minha bunda, eu achava que alguma coisa assim. Eu falava, cara, deixa de mimimi, vai trabalhar, foda-se. Eu mesmo falava isso pra mim, sabe? Então, assim, histórias de machismo no ambiente de trabalho eu tenho várias, e toda mulher tem. Mas eu não achava que... Não foi isso que pegou pra mim. Eu só fui perceber essas histórias, 5 anos depois. Eu só fui me incomodar com essas histórias depois que eu já era feminista, que eu comecei a estudar tudo isso, que eu comecei a ver que isso não deveria acontecer, que isso não era legal, que a gente poderia... Então, assim, eu pedi demissão e mais uma vez, super impulsivamente, que eu falei que eu não tenho tanta aversão a risco, né? Eu acho que é esse tipo de atitude. Eu comprei uma passagem e fui viajar. Fiquei 6 meses fora do Brasil, gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado na Ambev. Foi uma das melhores decisões que eu já fiz. Hoje eu vejo que isso também é um privilégio. Eu acho que se os meus pais dependessem do convênio médico da Ambev, talvez eu não teria feito isso, sabe? Então, assim, os meus pais têm um conforto financeiro que eu não precisava ajudar. Eu era só eu não tenho filho. Então, eu pude fazer isso. E eu fiquei 6 meses fora e eu queria ver o que estava acontecendo no mundo. Eu confesso pra você que eu tava meio que em crise com o capitalismo. Uau. Eu achava que a minha profissão era do mal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25. É uma ótima idade pra você estar em crise com o capitalismo. Agora, aos 40 e tantos, 40 e muitos, você tá em crise com o capitalismo. Eu tava falando isso hoje de manhã. Falei, cara, eu já não tô mais em idade pra questionar o capitalismo, entendeu? Eu também, eu passei um pouco... Nossa, eu concordo 100%. Eu passei dessa fase. Pra mim, o capitalismo... Assim, a pandemia mostrou isso também, né? O mundo vai acabar e o capitalismo não vai morrer. Assim, enquanto tiver... É engraçado, sabe? Desculpe me te interromper, mas eu queria compartilhar contigo uma reflexão.
É engraçado porque eu já li isso em alguns lugares. É mais fácil você imaginar o fim do mundo do que você imaginar o fim do capitalismo. Mas a gente pensa o capitalismo como se ele fosse uma superestrutura, alguma coisa que fosse um sistema, algo que é um diagrama. E quando a gente pensa no fim do capitalismo, bom, a gente testou e o capitalismo tira o melhor e o pior de todos nós, né? Ele estimula o teu lado pior. Só que o capitalismo, ele não existe. O capitalismo, somos nós. Somos nós, total. Nossas práticas, é o que a gente deseja, o que a gente quer. Os nossos desejos, eles são alimentados e alimentam o capitalismo. Então, quando você fala assim, eu quero o fim do capitalismo, e a gente viu isso na pandemia, significa que as pessoas mais fracas e as pessoas mais frágeis do ponto de vista socioeconômico, elas vão sofrer com esse fim do capitalismo. A pandemia veio para nivelar. Não. Quem é negro e mora em periferia morre muito mais rápido, tem maior chance de morrer do que uma pessoa branca que mora no centro. Então, desejar o fim do capitalismo é desejar o fim de uma boa parte da humanidade. Porque, no final das contas, quem vai sofrer as consequências, as maiores consequências da substituição do capitalismo pelo sei lá o quê, porque eu também acho que o socialismo ou qualquer outra forma de organização... Eu não sei, tô pensando, você tá falando, não sei se... Eu acho que no final das contas, assim, a gente deseja... Como o capitalismo ele é intrínseco às nossas relações no dia a dia, eu acho que assim, você fala assim, eu quero o fim do capitalismo. Tudo bem, vamos substituir o capitalismo por alguma coisa. Primeiro que isso vai ter que ser feito de alguma maneira violenta. Porque você não vai ver gente bilionário falando assim, não, lógico, gente, vamos compartilhar. Não vai acontecer isso. Então isso vai ter que ser feito de forma violenta. E nessa violência, quem é que vai perecer mais rapidamente? Eu fiquei nessa pira. Eu não sei se... eu não li isso em nenhum lugar, mas eu fiquei... desejar o fim do capitalismo. Eu tenho altas brisas sobre isso, assim, ainda. Mas eu tô numa fase agora que eu tô crente. Talvez eu mude de ideia um dia, mas eu tô crente de que o capitalismo... É isso, ele não vai acabar. Tipo, se baixasse um gênio da lâmpada aqui agora... e falasse, tipo, tá, Laís, você quer que a gente mude o sistema? Muito provavelmente eu falaria, quero, vamos mudar. Porque o capitalismo é extremamente desigual, enfim, tem uma série de críticas. Ao mesmo tempo, isso não vai acontecer. Eu tô um pouco cansada das utopias. Eu tô um pouco cansada de trabalhar com coisas que eu acho que, tipo, não vão acontecer, sabe? Eu gosto das ideias que vão, de fato, tangibilizar e melhorar a vida das pessoas nos próximos 20, 30 anos. Eu acho que ficar brisando... No final do dia, as pessoas querem pagar boleto, querem viajar, querem ter conforto financeiro. E é ter isso, prazer. Sabe? Ter prazer, sentar num bar, comer o que ela tá com vontade. E é justo isso também. Então, assim, hoje em dia eu tenho um pouco até de preguiça dessa coisa, capitalismo, socialismo, capitalismo, socialismo. Tipo, o game tá dado, esse é o jogo, é isso que vai acontecer. Dito isto, eu me sinto muito... Eu acho que é uma mistura de sentimento de impotência com realismo, com ser menos romântica, com, sabe, então eu tô numa outra fase agora, mas começou, assim, aí quando eu fui viajar, por exemplo, eu fui pra Cuba, eu fui pra China, eu fui pra África, eu queria ver o que tava acontecendo na África, eu não conhecia direito o continente africano, fui pra vários países, fui pra Bali, tipo, fiz um puta rolê, assim, eu queria ver outros jeitos. Tempo? Fiquei quase 6 meses. Eu queria ver outros jeitos de se organizar, queria ver outras comunidades. E nisso, eu me envolvi, fui fazer um voluntariado com mulheres na Tanzânia, do lado do Quênia e da Somália, que foi uma experiência que mudou completamente a minha vida e que foi onde eu comecei a trabalhar com mulheres. Foi aí que pegou pra mim o negócio do feminismo. Como que você foi parar lá? Que mal lhe pergunte. Como que você foi parar? Eu dei um Google. Aí você falou, eu quero ir na Tanzânia porque eu me lembro que tinha um bichinho do Looney Tunes, que era o diabinho da Tasmânia que ficava girando. Não, a Tasmânia é do lado da Austrália. É Tanzânia. Tanzânia, olha, tá vendo? Eu sou um perfeito imbecil. A Tanzânia é do lado do Quênia, onde tem safari, Serengeti. Eu me lembro que eu já fui, fica no... Olha, tá vendo? Porque a gente vê o continente africano como uma grande massa informe. As pessoas acham que o continente africano é uma coisa só. Tá, então vamos falar, desculpe-me. Depois você corta, por favor, essa minha imbecilidade. Não. Obrigado. Ou não, deixa. Deixa porque todo mundo, imbecil. E todo mundo tem essa certo. Dúvida. Eu tenho que admitir também meus erros. E eu te confesso pra você que hoje eu acho até meio cafona brasileiro e fazer trabalho voluntário na África, tá? Eu descobri que isso é uma coisa... Cafona no seguinte sentido, deixa eu me explicar antes que me entendam mal. Vamos lá.
Primeiro que eu descobri um conceito que chama Síndrome do Branco Salvador. Já ouviu falar? Não, mas eu entendo da história do... Eu sei do que você tá falando. E assim, gente, uma coisa é um dinamarquês pra África, entendeu? Outra coisa é a gente, brasileiro, com um país cheio de problema igual o nosso. Então, assim, eu entrei numa pira de trabalhar num capitalismo consciente, de trabalhar com impacto social, de trabalhar nesse lugar, assim, onde tem algumas coisas que eu achei que era possível, que eu acreditava que era possível. Mas, tá fazendo sentido? Deixa eu te fazer uma provocação. A primeira delas é que entre ir para a África e travar contato com uma outra realidade que pode ser profundamente transformadora para o teu ser, e ir para a Torre Eiffel e tirar mais uma foto da Mona Lisa, eu fico com o primeiro caso. Sim. Se você está no campo do privilégio, você pode optar por viajar e você vai dar o seu rolê e vai travar contato para uma transformação, eu acho que é válido. Independentemente de que seja meio uma mentalidade de colonizador. Não, pra mim foi super válido. E eu super recomendo que as pessoas façam esse tipo de experiência. E essa tua história vem dali também, né? Desse caminho que você fez. Com certeza. E outra coisa, quando as pessoas falam de capitalismo consciente, eu trabalhando dentro de corporação, eu sempre tive noção de que o capitalismo era perfeitamente consciente. Eu sabia que o capitalismo dentro da corporação era fazer lucro, e você podia fazer lucro de duas maneiras: vende mais ou corta custos. Não tem muito para além do que você está fazendo. O foda é que a responsabilidade dentro de uma corporação, ela é invisível, é um vapor. Você não sabe quem é que manda no papel, você não sabe a quem você responde. Todo mundo tem um chefe que tem um chefe que tem um chefe que tem as ações na bolsa. Tira a cara, né? Tira o caráter pessoal do negócio. E aí, quando você pensa num capitalismo consciente, eu acho que é muito menos uma intenção do bem e pessoas como eu ou como você, que são responsabilizadas por aquilo que fazem. Quando a empresa vai e faz o cálculo, bom, se eu pagar multa ambiental ou jogar os meus dejetos no rio, deixa eu ver, eu vou pagar multa ambiental porque vai ser mais barato. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, a gente sabe dessa história. Na verdade, ele está perfeitamente consciente. Ele está fazendo uma análise de custo a curto prazo. Vamos lá. Existem algumas teorias que repensam o capitalismo. Uma delas é o capitalismo consciente. Tem várias pessoas estudando isso. Sim, pós-capitalismo, capitalismo autoral, Lipovetsky fala disso. Tem várias coisas. Sim. Tem os negócios sociais, tem as empresas as B Corps nos Estados Unidos, que cresceram muito com a Patagônia, Ben & Jerry's, há uns 20 anos atrás. Então começou-se a perguntar, é uma evolução, eu acho que também é um negócio que vem, é a mesma coisa que vai mudando de nome, agora estão chamando de ESG, que é o nome do momento, mas é a responsabilidade social que foi virando uma outra coisa, e esse assunto vai evoluindo. Tem muito, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, tá? Quando a gente fala sobre isso. Para mim ainda é um objeto de estudo, assim. Mas eu entendi também que no meu lugar de privilégio, tendo em vista que eu ia abrir um negócio, que eu poderia escolher com que eu queria trabalhar, eu estava muito envolvida com essa questão das mulheres, e eu entendi que eu poderia trabalhar com os objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, para mim, o que eu entendo hoje de um capitalismo consciente, de um negócio que nasce para ser um negócio de impacto, é um negócio que nasce para resolver um problema que tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Para quem não sabe, a ONU decidiu esses 17 ou 18 ODS, que chama, que são grandes problemas do mundo. Um deles é a desigualdade de gênero, o outro é a falta de água, o outro é para a inclusão financeira, pessoas que são desbancarizadas, enfim, tem 17 ou 18, se não me falhou aqui agora. Então, eu entendi que eu poderia trabalhar de fato, intencionalmente, 100% dedicada, colocando os meus recursos, a minha vida, as minhas ideias, o meu tempo, o meu dinheiro a favor de uma dessas coisas. Então, foi daí que começou, assim, também. E eu sinto que quando eu voltei pro Brasil, eu ainda fui trabalhar em 2 startups. Eu voltei pro Brasil sem grana, quebrada, porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro. E comecei a pesquisar, tipo, né, o que era isso, assim, o que são as startups, o que são os negócios sociais. Já que eu não quero estar no mundo corporativo, onde eu quero estar? E essa é uma pergunta de, mais uma vez, assim, entre parênteses, de muito privilégio também. Eu sei que a maioria das pessoas não podem escolher, elas simplesmente trabalham. E
E eu pude. Então eu olhava e falava assim, tá, deixa eu entender o que as startups estão fazendo. E aí nas startups eu também via um monte de questão que eu falava assim, gente, isso aqui tá esquisito. E aí a tribo que eu mais me identifiquei foi essa. E aí o The Feministi, ele nasceu, assim, eu sempre soube que eu ia empreender. E eu sempre fui muito estudiosa. Eu achei que quando eu fosse empreender, eu ia fazer 80 planilhas, 10 mil pesquisas de mercado e etc. E não foi o que aconteceu. O The Feministi nasceu de um jeito absurdamente espontâneo, impulsivo e sem muita presunção. Eu simplesmente abri um perfil no Instagram porque eu queria discutir as coisas que eu estudava sobre feminismo. O perfil já era The Feministi? Era. Ele era um perfil para eu discutir as coisas que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo. Numa das startups que eu trabalhei, eu fui diretora de RH, então eu saí do mundo de vendas e fui para o mundo de pessoas. E eu comecei a me envolver nessas coisas de diversidade e inclusão, como que a gente faz para contratar pessoas mais diversas. E aí ia ter Dia das Mulheres nessa empresa que eu trabalhava, que eu era sócia minoritária, então eu já tinha uma participação ali de intraempreendedorismo, já tinha uma certa autonomia para tomar algumas decisões. O que você pensa do Dia das Mulheres? O Dia das Mulheres e essas datas... É conflitante a data para você? Para mim é. Uhum. Que você... Desculpe-me te interromper, só para entender, já que você trouxe o Dia das Mulheres, o que você sente? Você acha que ele é um dia importante? Olha só, eu acho que todas essas ações comemorativas, essas datas, o mundo ideal seria um mundo onde a gente não precisasse delas, né? Uhum. Hoje elas funcionam como um momento de awareness pra gente levar essas discussões. Uhum. Então elas têm o seu objetivo, eu acho que é simples quanto isso. Mas eu ficava muito inconformada das rosas no Dia das Mulheres, daquele chocolate, daquela coisa meio esquisita. Se teu noivo te fala Feliz Dia das Mulheres, ele já não deve mais fazer isso, porque sabe que tá namorando com um casado quase com uma feminista e, portanto, não... Mas olha, eu gosto de ganhar chocolate e flores. Você gosta de dar chocolate e flores? Eu gosto de dar chocolate e flores. O problema nunca foi o chocolate e as flores. O problema foi ter somente um dia do ano para falar sobre isso, como se fosse um cala-boca quase. Isso é um problema, sabe? Então, as empresas que encaram isso dessa forma, eu realmente acho muito negativo. As empresas que entendem que precisa falar disso o ano inteiro, que estão trabalhando com planos concretos, estratégicos e investimentos para serem mais diversas e também fazem alguma coisa no Dia das Mulheres, eu não vejo tanto problema. Entendi. Desculpa ter te interrompido. Não tem problema. Vamos voltar ao The Feministi. É que a gente fala muito, né? A gente vai ficar aqui a tarde inteira falando. Tá vai ter que tomar um chá e continuar. E aí... Esqueci o que eu tava falando. Não, você tava falando de como surgiu o The Feministi. Então você tava... Então eu era diretora de RH. Da startup. E era uma startup grande, tinha quase 400 pessoas. E eu já estava muito envolvida com a questão das mulheres desde quando eu tinha feito esse trabalho voluntário na África. Então, assim, eu já fiz yoga pra mulheres, eu fiz um monte... Eu tava... Todo rolê que era de mulheres, eu meio que entrava, porque eu tava super... com isso muito quente dentro de mim. E aí, ia ter o Dia das Mulheres, eu falei, vou comprar um brinde e vou começar a tratar essa pauta aqui dentro, como diretora de RH, e vamos trazer essa discussão. Mas aí eu fui procurar os brindes e eu fiquei muito indignada com as rosas e os chocolates. Eu escrevi um texto no LinkedIn que acabou viralizando, teve tipo 50 mil views na época, que era assim, empresas, parem de dar rosa no Dia das Mulheres. E era um desabafo, assim, do tanto que eu achava isso, E eu tomava muito chá. Eu tive um problema no fígado que eu curei com chás e medicina chinesa e acupuntura. Eu tomava garrafadas e garrafadas de chás. Eu acredito muito no poder medicinal dos chás. E aí eu tava tomando um chá e eu falei, putz, vamos, ao invés de fazer rosas, vamos fazer um chá, um negócio que seja meio provocativo, mas que provoque uma reflexão e que ressignifique essa data. Enfim, basicamente, como que nasceu o The Feministi? Eu sinto que eu botei no liquidificador toda a minha experiência com bebidas na Ambev, com marketing, com vendas, depois com pessoas, com essa coisa da diversidade, os chás, que tinha sido pra mim também uma super ferramenta importante na minha vida pessoal. Eu botei tudo isso dentro de um liquidificador e nasceu um chá que chamava The Feministi, que era um perfil no Instagram e um produto.
E logo que ele nasceu, eu falei, cara, não dá pra gente levar o feminismo no nome e ter toda essa pegada e ser um produto, assim, como é que eu vou dizer? Superficial. Então a gente precisa ter alguma coisa de fato de impacto social. Então ele nasceu como uma ideia de impacto social desde o começo, assim, era para ser um projeto social até hoje. Então a gente começou a procurar ONGs que pudessem ajudar a gente a fazer a manufatura dos chás, para gerar renda para mulheres. Então a ideia começou a partir daí. E foi evoluindo, né? Hoje esse projeto ele tem 3 anos. A minha irmã virou minha sócia, ela trabalhava em agência de publicidade, então ela tem esse olhar mais do design, mais ela que faz as coisas ficarem lindas, não sou eu. Que é lindo, o perfil de vocês é maravilhoso. As coisas são bem criativas, são bem bonitas, tem uma estética muito única, assim, então isso é a minha sócia. E o negócio foi desenvolvendo, assim, e eu fiquei muito... Foi uma surpresa pra mim, o tanto que o universo recebeu bem essa ideia. E a gente começou a ganhar muitos seguidores no Instagram, e as famosas começaram a postar. Encontrei com a Astrid Fontanelli uma vez num evento, e ela amou a ideia, ela fez vários posts, e a gente ganhou vários seguidores, e foi virando uma coisa muito espontânea, assim. A gente ganhou muita audiência no Instagram de um jeito inimaginável, assim. Que demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como líquidos, tá? Eu vou falar de arquétipos aqui, eu vou falar de maneiras como eu vejo o produto. O chá também é um condutor de cafeína, tô errado? Nem todo. Mas quando você fala, chá, sim, tem também uma tem dose... teína, é a cafeína do chá, chama teína. Teína, bom, desculpe-me pelo erro químico. Mas você tem o chá muito ligado o café muito ligado à história da produtividade, do homem, né, do expresso. Você vai, por exemplo, os cafés, quando você vai num café, ele parece que foi montado por um lenhador, né? Ele é aquela coisa toda cheia de... Tem uns cafés aqui em São Paulo, né? Uns cafés industrial, com aquela arquitetura industrial. Sempre uma arquitetura, um homem barbado cheio de tatuagem, que é o teu barista. Você tem, obviamente, a Raposeiras, que é uma professora, né? Raposeiras tem um trabalho com café que já vem de longa data, a Karina lá do futuro. Você tem mulheres que estão ali no campo de desenvolver novos baristas, mas o assunto café parece sempre ser um assunto do campo do masculino. Não sei. Eu tô falando da sua percepção. Da minha percepção. E eu tô falando assim, obviamente que eu tô sendo grosseiramente... Tudo bem. Tô caindo no lugar comum. Mas quando você fala de chá, você fala do... Tem uma memória mais feminina da memória feminina. Tem a memória da avó, né? O chá, ele traz uma memória meio... o chá que a minha avó me dava quando eu era criança e eu tava doente. E até no campo da cultura pop, o chá da Alice, enfim. Você vê o chá dentro do campo do feminino e o café dentro do campo do masculino. E aí você se apropria, não sei se é se apropriar, mas você usa o chá como um suporte como produto para cristalizar todos aqueles aprendizados que você teve na Tanzânia. Eu fiz uma mistureba, Facundo. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Mas é muito doido, porque você usa o chá para falar sobre feminino e sobre feminismo. E você coloca nele tudo isso que você aprendeu da Ambev, né? Lidando com líquidos até hoje. É muito louco. O Feministi é muito que é o que você tinha falado do CNPJ e CPF, se confundirem. É muito confuso, assim. Eu vejo que até para as pessoas... Hoje vocês vendem muito. O que exatamente? O que vocês estão vendendo? A gente vende chás. Os chás, quantos são? A gente tem 11 blends de chás. A gente vai lançar uma linha nova. Você sabe que, desculpe-me te interromper, eu não sabia disso e eu fiquei abismado, assim, depois que eu fiz aquele post lá, que a gente falou que ia fazer uma casa de chás e que a gente se conheceu, eu conhecia você pelo teu trampo com a camiseta e o roupão que eu tinha visto na Vanessa e na Pina, mas a gente não tinha combinado de que a gente ia se encontrar aqui, porque foi a Renata que fez a curadoria, então foi uma baita de uma coincidência. E aí, eu recebi muita gente me procurando, muitas empreendedoras falando de chá e inclusive muitas sommeliers. Eu não sabia que existia sommelier de chá. Existe muito. Eu acho que o Brasil tem uma cultura de chá muito forte no sul do país. E aqui também no Vale do Ribeira tem também. Tem gente que tá nisso há 30, 40, 50 anos aqui no Brasil. O café, obviamente, eu sou do interior de São Paulo, uma região absurdamente cafeeira. Meus primos trabalham com café. Então, a minha conexão
de história, ela sempre foi mais forte com o café. Eu entrei no chá depois por causa da acupuntura e etc, como consumidora, admiradora. Já fiz alguns cursos, mas longe de ser uma sommelier de chás. Eu acho que tem a ver com... Tem uma tendência grande no chá, né? É um mercado que está crescendo muito. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que todo o mercado de bebidas está se movimentando muito. O que a gente viu acontecer com as cervejas artesanais, agora está acontecendo com o café. Tem muita coisa acontecendo nesse mercado, né? Ele não é um mercado estático, é um mercado muito dinâmico. E que tá muito... Porque a gente fala muito... Quando alguém fala, não, vou montar um café. Eu falo, vai ter um problema porque tem muita gente fazendo um ótimo trabalho dentro do campo do café. Tem sempre mercado pra gente boa. Mas é um mercado bastante saturado. Agora, chá... É uma coisa que eu não vejo. Tem algumas casas de chá aqui em São Paulo? Tem. Eu fiz uma viagem uns 2 anos atrás, eu visitei casa de chá em São Francisco, em Nova York, todas as de São Paulo. E o que você viu? Cara, eu vi umas coisas muito interessantes. Eu vi uma casa de chá, por exemplo, que parecia uma casa da bruxa, assim. Tipo, 80 mil magias e uma mulher vestida como se fosse uma bruxa pra te atender. Eu vi muito chá no Burning Man. Então, e no Tropical Burn também, eu fui no Africa Burn depois, que é o Burning Man que tem inclusive fui com a Vanessa, com a Lalai, com essa galera. E aí, então, o chá no Burning Man, eu fiquei muito chocada como tinha chá nos lugares no Burning Man, assim, no meio dos campings, como um objetivo de descompressão. Porque fala sobre o tempo também, o chá. O chá, ele traz um respiro que a gente precisa. A chave do chá é o tempo, porque o café é uma droga que te excita para você produzir mais. Enquanto que o chá é aquele líquido que você toma antes de dormir. Tá no campo do onírico, da viagem, do tempo. E ele te obriga a esperar ficar pronto, né? Exatamente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele te obriga a esperar. Então, assim, a nossa proposta com o The Feminist, e depois... Então, vamos lá. A gente teve um primeiro momento que o negócio nasceu, assim, nessa mistureba. Já com essa ideia de mulheres, com essa ideia de impacto social e etc. E depois a gente passou, assim, 2019, 2020, pesquisando muito e tentando entender e vendo as coisas que a gente achava legal. Então, eu vejo, assim, a nossa proposta hoje é que o The Feminist é o chá que vai te fazer você se conectar com a sua deusa. A sua deusa, ela é a sua potência. A sua deusa não tem síndrome da impostora. A sua deusa, ela já esqueceu dos padrões do patriarcado. A sua deusa, ela é quem você quer ser, assim. Ela explora a sexualidade dela. Ela é feliz, ela goza, ela dança. Ela é... Assim, a deusa é uma coisa que... vamos supor um mundo fantasioso onde as mulheres não têm nenhuma... Conseguiram se desprender de todas as amarras e violências que elas sofreram nesse histórico. Maravilhoso. Então, esse é o nosso conceito de marca, assim. E a gente faz isso como? A gente criou um oráculo, a gente chama de oráculo de chás. O que é? Toda vez que você vai tomar um chá do The Feminist, vem uma mensagem pra você. Como se fosse um biscoito chinês, tá? Maravilhoso. Então a gente seleciona frases, assim, a gente tem mais de 1000 frases. Então ele te força esse momento de parar, respirar. Ver qual chá você quer. Como você tá se sentindo naquele dia. Será que eu quero um chá pra acalmar? Será que eu quero um chá pra acordar? Será que eu quero um chá com teína ou sem teína? O caminho é pela intenção. O caminho é pelo respiro. Mas assim, é um respiro com uma intenção. Com uma intenção. O que eu quero pra mim naquele momento? De autocuidado. Maravilhoso. E de protagonismo. E de... Pra mim, isso que... O empoderamento tá muito aí, sabe? O empoderamento tá muito aí. Então, o chá, ele te força esse momento. Parar, respirar. E a frase também. Então, essa magia que a gente tem... Aí vem uma mensagem e aí a pessoa fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Ou então, nossa, isso tá me lembrando tal coisa. E a frase, ela acaba sendo uma ferramenta pra sua intuição que já tava ali. Ela é um espelho. Ela só vai refletir... Ela reflete uma coisa que você muito provavelmente já estava pensando, Nossa, sabe? Maravilhoso, né? Então esse é o nosso conceito de marca, assim. E onde vocês querem chegar? O que você quer pra si? O
que você quer pra tua marca, pro The Feminist Tea? Você vai querer... Vocês não têm nenhuma loja ainda, né? A gente não tem nenhuma loja. Vocês estão pensando? A gente tá há 1 ano e meio programando a abertura de um espaço físico. Já tá em desenvolvimento? Já. Em obra? Não. Não ainda, mas Ainda você já não. sabe o que você quer. A gente já sabe o que a gente quer, a gente já sabe o que a gente não quer, a gente já pesquisou muito. A nossa estética, ela tem uma estética da casa da avó, da bruxa, ela tem uma estética bastante única, assim. A gente... Tem muita coisa aqui dentro, a gente tá... Cara, a gente tem muitos sonhos, assim, com o The Feminist Tea. A gente tá lançando uma linha nova também. Eu acredito... E aí eu vou aproveitar e também trazer uma... Não é uma polêmica, mas assim... Chá que promete emagrecimento não é novidade nenhuma, sabe? Tem 1 milhão de marcas e pra mim, eu vejo mais uma vez homens falando pra mulher tomar um chá e ficar igual a Bruna Marquezine. E assim, a gente quer fazer completamente o contrário disso. O que eu vejo que eles estão fazendo, eu quero fazer o contrário, sabe? Porque não além dá, de ser uma propaganda enganosa, né? Assim... Diurético, tudo bem. Você vai acabar perdendo inchaço, mas você não vai emagrecer. Isso é daninho também, né? Cara, isso pra mim, é uma das coisas mais maquiavélicas que existe. Eu também acho. Você tem toda a razão. Porque, assim, eu vejo que trabalhando com feminismo, com mulheres e com chás, eu aprendi a importância da educação. Então, assim, a gente tem que ensinar muito, estudar e passar um resumo para as pessoas. O nosso perfil no Instagram, ele tem esse objetivo. A gente estuda um monte de coisa e tenta passar para as pessoas de um jeito mais mastigado. Então, os chás, por exemplo, por que eu tô falando disso? Porque o chá, ele tem propriedade medicinal desde sempre. Aliás, tem muitos chás que a gente que é proibido vender no Brasil porque ele é tão forte que não pode vender, é perigoso. Então, assim, a gente começou a pesquisar, por exemplo, chás tradicionais dos quilombolas brasileiros. Cara, você descobre um monte de magia que você fala, caraca, é um universo muito rico. E tudo apagado pela história, né? Depende de trabalho de pesquisadora, enfim. Sim, porque e tudo sem investimento, e tudo... É um buraco grande, assim. E por que a educação é tão importante? Porque, por exemplo, eu já tratei doença com chás. Você tomar chás do ponto de vista medicinal, você tem que tomar 3 vezes ao dia, durante 60 dias. Tipo, por exemplo, tô com cólica. Existem ervas excelentes para cólica. Mas você tem que tomar 4 ou 5 dias antes do seu período menstrual começar. De manhã e de tarde. E aí você vai ter uma cólica, sabe? Então, assim, chá pra aumentar a libido. O chá, ele tem essa coisa do tempo. Então, é importante as doses. Ele não funciona na mesma lógica de um remédio pra cólica. Que você tomou, meia hora depois você já passou a sua dor. Então ele tem uma lógica muito diferente, que eu acho que é uma lógica que a gente, como ser humano, tá sentindo falta. E por isso que eu acho que o chá também tá crescendo tanto, sabe? Essa lógica do parar, respirar, observar, conversar melhor, entender. E agir menos como máquina, né? Agir menos no automático, agir menos no rápido, no veloz, Então, assim, até como empreendedor, é uma coisa pra mim que é importante desde que eu comecei nesse projeto. A gente nunca teve nenhum investidor de fora, porque eu nunca quis colocar essa pressão de crescimento absurdo que eu sinto que trazer um investidor ou uma investidora ia trazer. E eu não precisei ainda, enfim, acabou que não rolou. Eu acho que daqui a pouco talvez a gente mude essa fase, porque eu acho que também agora a gente tá precisando conversar com outras pessoas e trazer outras expertises e outras sabedorias para o projeto, mas essa pressão de crescer absurdo não fazia sentido nesse projeto, sabe? Dessa coisa, tipo, velocidade acima de tudo, não encaixa. E uma coisa que eu aprendi também nesse projeto se a gente acredita na intuição e a gente acredita nessa calma, a gente precisa parar às vezes e ter calma e ouvir nossa intuição e lançar um boné feminista exausta que seja, sabe? Sim. Porque essa também é a potência que a gente encontrou. Eu acho que isso tá me provocando também a liderar e empreender e funcionar de um jeito muito diferente, assim. Eu sinto que é muito engraçado, né? Porque eu acho que a palavra... Eu peguei toda a experiência que eu tive na Ambev, que é, né, conhecida pela sua velocidade, agressividade, etc. E ressignifiquei numa outra bebida com uma proposta completamente diferente.
E é muito louco, às vezes eu nem entendo direito por que eu fiz esses movimentos todos, assim, eu fui entendendo depois que eu já tinha feito, sabe? Eu gosto de deixar isso... As pessoas acham que quem empreende, teve uma ideia, acha que sabe o que tá fazendo. E isso muitas vezes não é verdade. A gente tá experimentando, testando, aprendendo e testando de novo, e aprendendo de novo. E essa história de que você tem que achar o propósito antes de começar a empreender é balela. Muitas vezes o propósito vem a posteriori, depois que você tá dentro da jornada toda, dentro do rolê todo, que você fez 1000 coisas, errou em 1000 lugares, aí você fala, tá, agora eu entendi porque eu tava fazendo aquilo que eu tô fazendo. Porque você depois não consegue... cai a ficha também. Você não consegue organizar todos os seus atos numa razão contínua, né? E a palavra propósito ficou muito... Tem algumas palavras que eu sinto que elas foram meio usurpadas, assim, né? Mudaram muito o significado. Então, o próprio feminismo, né? Você fala feminismo para algumas pessoas, elas entendem outra coisa. O que eu entendo de feminismo talvez não é o que você entende, que não é. Então, assim, às vezes você fala feminismo pra uma pessoa que tá passando na rua, a pessoa vai entender, sei lá, Lula livre, pelo no sovaco, sabe? Tipo, tem gente que acha que é isso. Então, aí, mais uma vez, eu trago a importância de trabalhar essa educação, explicar o que é que a gente tá dizendo e por que a gente acredita nisso, e trazer teorias, e trazer dados, e trazer fatos. Então, a palavra propósito, pra mim, é uma dessas, assim, que entrou num lugar muito esquisito, assim, pra vender livro de aeroporto, sabe? Sim, exatamente. Eu entendo você perfeitamente. Mas eu vou te falar uma coisa, foi uma das conversas mais ricas. Foi 1 hora que a gente passou aqui conversando e que foi assim, passou num piscar de olhos, porque você é uma pessoa tão interessante e a tua história tão... Pô, obrigada. Ela deságua, ela faz tanto sentido e ela é tão urgente, especialmente pós-pandemia, refletir sobre tudo isso e perceber como The Feminist, e que parte daquele pressuposto que motivou a criação desse podcast. Pessoas físicas e pessoas jurídicas se misturando e uma encontrando na outra uma razão de existir, sabe? Você... através das opressões que você recebeu dentro de uma corporação, até a tua busca e os aprendizados também, porque não foi só a opressão, a tua busca para entender qual que era teu lugar no mundo. Na Tanzânia, você volta pro Brasil e você fala, cara, tem alguma coisa que eu preciso fazer, e o chá é meu suporte para isso. O meu pai achou que eu tava louca. Mas o meu pai falou que eu também tava louco quando fui abrir. A gente não deve ouvir os pais, não quando você for empreender, não é muito aconselhável você ouvir os pais. Mas, por exemplo, a minha mãe me apoia demais, a minha família sempre me apoiou muito nesse aspecto, até de ficar... Eu tive meses difíceis, o Feminist não é só... Eu acho que quem vê no Instagram também parece que é só... Né, tem muito corre, teve vários meses que a conta não fechou. Hoje a empresa tá bem, assim, a gente... eu acho que o bom de ter vindo de uma carreira de negócios é que eu sempre entendi que o negócio tinha que operar no azul, tinha que remunerar bem todo mundo que estivesse em volta. Então, isso é uma coisa que... Isso pra mim é capitalismo consciente. Você ter a consciência de que o que você faz impacta na vida de outras pessoas, dos teus consumidores, dos teus parceiros, dos teus clientes, dos teus, enfim, colaboradores. E você ter a consciência de que você está fazendo alguma coisa que não é necessariamente somente pautada pelo lucro. Eu me importo muito como meus funcionários me enxergam, sabe? Ou como os meus fornecedores me enxergam. Eu fui dar uma palestra sobre propósito pra galera da GV, né? Para os... galera que tá se formando agora. E eu fiquei na noite anterior super tipo, nossa, o que eu vou falar pra essa galera? E aí eu percebi que pra mim, assim, o negócio do propósito não é só o que você faz. Você vê, às vezes, pessoas fazendo produtos incríveis, mas o como você faz, o com quem você faz, o porquê você faz. Eu acho que a gente tem que ter uma análise mais 360 nesse negócio do propósito. Então, assim, por que você faz isso? Com quem você faz isso? Porque não adianta você fazer um puta produto incrível maltratando o fornecedor, sabe? Falando mal da secretária, reclamando que fulano é burro, de um jeito super agressivo, e chegando em casa estressado e ficando doente, isso é propósito? Então, assim... Ou fazer as coisas também porque eu vou fazer um IPO. Muitas vezes uma startup começa aqui, qual que é o teu objetivo nessa vida? Fazer um IPO. Falei, sério mesmo que você tá fazendo? Tem outras maneiras de você ficar rico. Vai trabalhar, sei lá, numa grande banco. Quem tá montando uma startup tem capacidade, né? Potência suficiente cognitiva para trabalhar em qualquer lugar. Grande parte das pessoas, eu falei, pô...
É interessante, mas você ter grana sem ter uma realização e sem você sentir aquilo que você deve sentir quando você recebe uma cliente falando, pô, eu li uma frase hoje que me fez refletir sobre uma situação de opressão. Um dos feedbacks que mais me marcaram, assim, a gente recebe muito feedback. A gente recebeu uma menina falando: oi, gente, tudo bem? Eu queria falar que o The Feminist salvou a minha vida, não sei o que e tal. Eu falei, nossa, como assim, né? E ela mandou o maior textão falando: eu tava em depressão profunda, eu tava num relacionamento abusivo, fazia 4 dias que eu não saía da cama. Eu tirei forças, não sei de onde, pra tomar um banho e fazer um chá. Quando eu tirei a frase do chá, veio uma frase da Cora Coralina, falando pra não desistir, não sei o que e tal. E eu voltei a escrever minha tese de mestrado e apresento amanhã. Eu falei, cara... É isso. Eu também, às vezes eu recebo mensagens muito gentis no meu Instagram por DM, ou me mandam WhatsApp... E eu falo, não tem DRE positivo no final do mês que me traga o nível e a profundidade de realização que eu tenho com esses testemunhos de que você não sabe qual é o impacto que teu produto causa no mundo, né? Você fica ali tão bitolado no produto, na operação e tudo mais, no marketing, que às vezes a gente solta esses filhos pelo mundo e a gente não sabe como que eles vão transformar. E na verdade muitas vezes eles transformam a vida de pessoas. Para bem e para mal, mas no teu caso nunca, né? Já nunca vai fazer mal. Eu que lido com álcool, às vezes eu tenho muito também culpa do impacto negativo, mas enfim, isso é um assunto. Outro podcast. Laís, muito obrigado pela tua... Eu não poderia ter começado esse divã de CNPJ de maneira mais... incrível do que falando com uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive a honra de trocar com você. Caraca, obrigada, nossa. Não tô puxando teu saco, não. Tô falando sério. Eu fiquei muito abismado contigo e com tua história e com o The Feminist. Eu tinha visto, assim, as coisas mais básicas, mas eu não tinha entendido tudo isso que aconteceu e me sinto muito honrado de ter começado contigo. Conte comigo, o prazer foi meu, eu adoro bater papo, eu falo pra caramba e gosto de papos corajosos, genuínos, assim, onde a gente... Eu acho que é importante, sabe, a gente também ter uma humildade de assumir que a gente tá aprendendo, sabe, Facu? Sei. Então, eu acho que esse podcast, ele tem esse... Assim, se você continuar, eu acho que esse é o caminho, sabe? A gente ouvir podcast de outros empreendedores e ver também que, cara, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo tentando. E é muito doido, porque eu, como empreendedor, eu fico procurando exemplos de empreendedorismo que são inspiradores. Você sabe que eu sempre caio em mulheres? Eu acho que o empreendedorismo feminino, ou empreendedorismo feito por mulheres... É esse que é realmente transformador. Eu não consigo ver o empreendedorismo do homem hétero, branco, cis, que vai montar uma startup, um unicórnio, como alguma coisa... Eles são mais programados pra isso. Eu não sei. As histórias que eu mais me identifiquei, que eu mais falei, caralho, é isso... É por uma coincidência, assim, a gente não tá fazendo esse corte, assim, mas as histórias que realmente A futura é feminina. Oxalá, eu tenho uma menina, não tô falando isso porque eu tenho uma menina, mas eu tô cansado dessa narrativa, cara. E isso é prova, não deu certo. Deixar as coisas do jeito como elas estão, eu acho que de um dado momento, de alguma maneira, é o fim do mundo. Literalmente. Então a gente precisa realmente... um mundo onde tem um perfil que claramente é melhor que os outros, né? Tá errado, né? Tá errado. Eu também percebi que, tipo, não é só pra mim. Deveria ser pra todo mundo. Deveria ser essa possibilidade, deveria ser acessível pra todo mundo também. Então... Porque as coisas estão relacionadas. Pra todo mundo é pra mim também. Eu também não acredito em algo pra mim. Pra todo mundo é também pra mim também. Eu também acho. É isso. Muito bom. Muito obrigado. Prazer. E espero um dia conversar com você de novo aqui. Daqui a alguns anos eu quero saber pra onde foi o The Feminist. Bom, e se você se interessou pela história do Feminist, @TheFeministT. É o Chá Feminista em inglês. O Chá Feminista em inglês no Instagram. E o meu é Laís Trajano. Laís Trajano também. Eu tô seguindo o The Feminist. Você não vai ficar sabendo sobre chá. Na verdade, o chá é só um assunto, um fio condutor pra você falar. É o meio, né? É o meio pra você falar sobre assuntos que interessam a homens e a mulheres para uma sociedade mais igual. Então eu te recomendo muito você seguir. O meu @ é Facundo Guerra. E, enfim, o Divã de CNPJ é isso que você acabou de ver. É uma maneira de 2 empreendedores, cada um num momento diferente da sua vida, cada um com um produto diferente, encontrarem um lugar comum para tentar ajudar aquelas pessoas que estão querendo empreender a darem os passos certos. Porque quando você erra empreendendo, dói muito. Dói.
E a gente está compartilhando aqui como que cada um no seu campo conseguiu ser bem sucedido, não necessariamente só financeiramente, mas também ter satisfação por aquilo que faz e dormir todos os dias e ter uma razão para acordar todos os dias e falar, oba, hoje é dia de trabalho, eu adoro uma segunda-feira, e não chegar no domingo e falar, ai, não, tenho que trabalhar amanhã. Então esse é o grande motivo da gente estar de eu estar travando essas conversas com pessoas que são inspiradoras e que no final das contas me motivam a ser um empreendedor melhor. É isso. Obrigado, gente.